Entendi. Sérgio, tem uma pergunta aqui do Alisson, né, nordestino, beleza? Fui contra a SAF porque tinha um Somamos. Sérgio, não tem mais o Somamos. E agora, caso não venda, qual a solução? Bom, eu dei várias aqui, né? Eu falei sobre RCE, falei sobre a questão das receitas que o Vasco tem hoje, que são muito maiores. Falei sobre a situação entre 2015 e 2017, que nós tínhamos 688 milhões de dívidas com receitas menores e comprometidas, inclusive as de TV comprometidas por 2 anos. Então, claro que você tem soluções. Só que as soluções dão trabalho, trazem desgaste, levam você a ter que ser altamente eficiente gerindo. Levam você a ter que fazer escolhas que são escolhas muitas vezes complexas. E você tem que ter, diante disso tudo, o compromisso com o sucesso naquilo que você está buscando. É muito mais simples você chegar e dizer que não tem, você que eu digo não é você, Ailson, é a direção do Vasco, dizer que não tem solução, vender para as pessoas que não tem solução e partir para isso. Então, você não tem solução, você vai para uma recuperação. Vamos analisar friamente. Eu não tenho solução, eu vou partir para uma recuperação judicial. Mas eu estou olhando, não estou vislumbrando solução nenhuma. E eu estou partindo para uma recuperação judicial. Qual é o caminho natural? Se você dentro desse cenário não está vendo solução nenhuma. Que a recuperação recuperação judicial vai me fazer poder pagar isso em tantos anos. Sim, mas você está com uma faca no pescoço o tempo todo. Então vai acabar sendo a solução. Então vende para outra. E aí isso resolveu? Não. Você pode vender para outro, está em recuperação judicial. Se o outro que você vendeu não der jeito no problema, acabou. Você não tem o que fazer. Então, o drama maior é esse. Então, essa história, essas falas, elas ficam muito batidas no público. Entendam o que eu estou dizendo. Se havia com 688 milhões em 2014, com receitas muito menores e comprometimentos de receitas feitos, antecipados, muito maiores, é óbvio que na situação atual você tem solução. E nós temos que entender, você tem 1 bilhão, você tem de dívida de curto prazo no Vasco, cerca de 500 milhões, 400 milhões. O Santos hoje tem quase 400 milhões de dívida de curto prazo. O Santos! Olha o tamanho do Vasco, o tamanho do Santos. Não tem como resolver? Estava na 2ª divisão. Não tem como resolver? Claro que tem. Mas é mais fácil você dizer que não tem e partir para isso. Ô Sérgio, tem uma pergunta aqui que eu quero complementar, a pergunta do Silvaldo Bispo Santos, né? Boa noite, bancada. Minha pergunta é: os sócios podem pagar essas dívidas? Ou, complementando, você acredita, ou então pessoas ligadas a você acreditam, então conselheiros e beneméritos que estão ligados a você acreditam que, como ele falou, complementando a pergunta dele, a torcida poderia ajudar a pagar essa dívida do Vasco? Eu acredito que inclusive, a emenda minha ao Estatuto em 2022 foi falando disso, que, primeiramente, se você vai vender ações, você deve oportunizar que os vascaínos tenham as ações, que os vascaínos comprem as ações. E aí você vê se comprou 1%, comprou 0,5%, ou comprou 30%, ou comprou 50%. Não interessa. Você tem que partir de uma premissa que você está valorizando a tua torcida. Você está dando ela a oportunidade. Recentemente, o Corinthians fez um movimento com relação ao seu estádio e arrecadou já em pouquíssimo tempo, sei lá, 5, 10 milhões de reais. Então você tem, e isso você pode fazer em várias estratégias diferentes. Nós temos que lembrar o que a torcida do Vasco fez em 2019, com relação ao sócio-torcedor. E não fez porque a direção fez um grande marketing, fez porque era uma resposta ao que tinha acontecido com o clube de regado do Flamengo naquela oportunidade. Então, claro que você tem que valorizar a torcida, e se você puder dar oportunidade à torcida ter acesso, seria um caminho. Agora, não é você achar o seguinte, eu vou chegar e vou pedir para cada um depositar R$100. Não é assim que funciona. Não é? Se fosse assim, todos os clubes já tinham resolvido seus problemas dessa maneira. Claro que não funciona assim. Mas você dá uma oportunidade da pessoa ter uma interatividade com o próprio clube, claro que sim. O que se faz, aliás, o que não se faz é dar o devido valor à torcida. A torcida, ela ouve do Vasco, da direção do Vasco, um coitadismo do Vasco. O Vasco vive, dos últimos 16 anos, desde que houve a troca de gestão em julho de 2008, a entrada do Move,
O Vasco, em 13 dos 16 anos, ele vive de coitadismo. As pessoas que estão representando o Vasco, é coitado do Vasco, que não tem uma dificuldade, que não tem jeito, que não sei o quê, que etc. Outro dia eu falei sobre a questão do confronto com o Flamengo. Falei, gente, vocês sabem qual é o confronto do Vasco com o Flamengo nesse século de 2000, julho de 2008 para cá, excetuando 2015 a 2017, ou seja, o período que o Eurico Miranda não esteve no Vasco, como presidente do Vasco? Não. O Vasco, até então, nesse período, 2 fases, o Vasco ganhou 19 partidas do Flamengo e perdeu 16. No outro período, ganhou 5 e perdeu 24. Não é possível que você não veja uma diferença. E no Campeonato Brasileiro, como é que é o confronto? Tudo nesse século. Sem o Move, sem as pessoas que vieram depois, com o Eurico Miranda, o Vasco ganhou 9 do Flamengo e perdeu 5, quase o dobro. E no outro período? É inacreditável, o Vasco ganhou 0 e perdeu 10. Por quê? Porque é a forma como você conduz as coisas. É o coitadismo, é o não dá, Eu me lembro perfeitamente, em 2007, o Vasco perdeu para o Flamengo na disputa de pênalti da Taça Guanabara. Foi 1-1 o jogo e o Vasco nos pênaltis perdeu. E eu me lembro perfeitamente disso, que eu vi uma coluna, um site, não sei se devem conhecer, um site chamado Super Vasco. Que a coluna era Jonas e a Baleia, porque o Vasco acha que vai conseguir, porque na verdade o Flamengo, o Vasco não vai. Vai diminuindo o Vasco, porque o Vasco tinha perdido nos pênaltis para o Flamengo. Como isso aqui é uma coisa, porque já perdeu em 2006, perdeu em 2004, então isso é uma... Tá bom, em 2015 a 2017 o Vasco pegou o Flamengo, todas as disputas que o Vasco teve com o Flamengo, de eliminar o Flamengo, o Vasco eliminou. Então, mas quando você começa a ter uma diminuição, e essa ali era só um cara de um site de oposição diminuindo o Vasco. Agora, quando você começa a ter essa diminuição de quem gere, aí, amigo, você não vai a lugar nenhum. Porque criou-se no Vasco, por incrível que pareça, se criou no Vasco uma ideia de que você jogar o Vasco para cima é ridículo. Você jogar o Vasco para cima é fanfarronice. Você jogar o Vasco para cima é porque você não tem noção das coisas. E foi nesse jogar o Vasco para cima que o Vasco foi para a Libertadores 2017, que o Vasco conseguiu bater seus adversários. Agora, podia não ter batido. E aí a responsabilidade é toda para quem faz. Mas você tem essa obrigação. E o que se faz no Vasco é o contrário. O Vasco vive falando do seu coitadismo. Ah, a situação que eu tô, a situação... Ah, porque agora... Ah, porque... E aí pronto. Aí a torcida, olha, realmente, não tem jeito, tem que vender, realmente, tem que entregar, realmente, é todo mundo incompetente. Quando você olha e faz o comparativo, você para, como é que você então viveu 2015, 2017 daquela maneira? Mas aí eu não posso fazer isso. Por quê? Porque aquele ali que estava genial, eu não gosto dele, porque ele ali não... Pronto, aí fica nisso, aí fica nessas coisas menores e o coitadismo vence. O coitadismo vence no Vasco, tanto é que ele é eleito sob a figura de A, de B, de C, ele vence no Vasco nos últimos 16 anos, ele vence no Vasco em 13. O que você quer? Vai ser o clube coitadismo, vai ser o primeiro a se entregar, o primeiro a dizer que não vai lutar, que vai vender, que vai... É isso. Entendi. Qual foi a pergunta que o rapaz fez aí? Isso tem uma outra pergunta aqui que o nosso amigo Wanderson Santos fez. Sérgio, só me responde, qual a sua expectativa para o Vasco ano que vem? Eu entendo o seguinte, se ele está falando em termos esportivos, cada ano é um ano. Como eu disse, futebol se faz ano a ano. O Vasco terminou esse ano na primeira parte da tabela. Logo, o Vasco ano que vem vai ficar em quinto, ou logo o Vasco ano que vem... Não é assim. O Vasco ano que vem disputa uma competição sul-americana, disputa evidentemente a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Estadual. O Vasco já deveria fazer uma campanha para recuperar a possibilidade de ganhar um título iniciando pelo Campeonato Estadual. E você vai para buscar a conquista do Campeonato Estadual e, evidentemente, você está observando outras coisas, você está querendo outras coisas, você está querendo fazer um grande Campeonato Brasileiro, está querendo fazer uma Copa... A Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil são competições, principalmente a Copa Sul-Americana, que o Vasco pode chegar. Mas como? Claro que é montando um time que seja um time que tenha condições de suportar toda uma temporada. É claro que trazendo profissionais, desde técnico, diretor de futebol, o chamado gerente de futebol hoje, que tem 204 nomes, tanta incompetência e 204 nomes para eles, mas, enfim, trazendo gente que conheça do riscado e fazendo um bom trabalho.
Existe a possibilidade? Existe. Agora, precisa melhorar uma série de coisas que foram vistas claramente nesse final de temporada, estavam ruins. Mas se você tiver condição de boas contratações, tiver condição de buscar o saneamento, mostrar para a torcida do Vasco, olha, eu estou aqui recuperando o clube mesmo, eu não estou só jogando o clube para venda. Tudo isso se você fizer, você tem condições de fazer uma boa temporada. Agora, se tudo isso que eu estou falando, eu contratei mal, eu estou escolhendo quem vai gerir mal, o técnico não é o melhor técnico, eu vou continuar com o choramingo, eu não vou criar expectativa, começo o Campeonato Carioca, digo que não vale nada, depois eu vou ver o que eu consigo, meu objetivo é chegar na terceira fase de tal lugar ou na quinta. Aí, quando você vai para aí é outra coisa, aí você não chega a lugar nenhum. Então, a primeira coisa que uma direção do Vasco tem que fazer para o ano de 2025 é chegar, nós estamos chegando em 2025 para ganhar. Mas quem é que fala um negócio aí? O sujeito fica com medo, porque ele fala isso. O que o Twitter vai dizer de mim? O que vai acontecer? Esse é o problema. A pessoa fica logo, não, eu não vou chegar, eu vou garantir, depois a pessoa fica me gozando. Parece aquela coisa de escola, né? Que o sujeito vai para a escola, eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso sofrer bullying. É isso. As pessoas, elas entram no Vasco e não veem a dimensão do Vasco, o tamanho do Vasco. Elas vão para o Vasco para dizer coitado do Vasco. E aí, meu amigo, a dificuldade existe. Agora, se você me perguntar, tem condição? Claro que tem, com um bom trabalho, tem condições de fazer um bom ano em 2025. Falando só de futebol. Vamos lá. Sérgio, apesar que o que você falou antes já vem ao encontro do que o Emílio colocou, né? Qual seria a punição para a torcida? É a pessoa não assistir mais jogos. Não, em relação a isso, é uma questão com relação a. É uma questão com relação. Não é a torcida, não. É a pessoa que fiz, não é a torcida. Você não está falando de torcida, porque aí pode dar a impressão que está falando de torcida organizada. Não está falando de torcida organizada. Está falando. Torcedor, em geral. Torcedor em geral e tal. Então, agora, é aquela história. Também com relação ao sócio. Muitas vezes a coisa é abrangida, por exemplo, o sócio do Vasco. No que diz respeito a 777, o sócio do Vasco perdeu um direito, que era o direito relacionado à questão dos ingressos, ao percentual de ingressos. Pelo que foi assinado o contrato, o sócio do Vasco perdeu esse direito. Ele votou a favor. É muita a forma como as coisas são levadas. Por que vocês acham que nas mídias sociais ninguém falou sobre isso ainda? Você tem inúmeras mídias sociais de situação. Por que elas não falam? Olha, que é torcedor e tal. Por que elas não falam? Porque estão alinhadas. Claro que estão alinhadas. É porque eu não posso falar, porque você sabe que está mexendo com o torcedor. E para não meter a mamata, né, Sérgio, também ali dentro, né? Mamata que eu digo de esses canais, por exemplo, de vendilhões também. Perder a mamata de ir lá para a sala de imprensa, fazer suas perguntas. Hoje em dia não tem mais. O mínimo que se encontra ali pós-jogo nas coletivas são jornalistas formados, né? De uma redação, de uma empresa grande. A maioria agora é sempre pergunta a favor da situação. É a minha visão. Você acha que isso também não foi meio que expandido para eles? Se vocês não seguirem esse caminho, vocês vão ser proibidos de entrar na coletiva ou de frequentar São Januário, ou nada a ver? Às vezes a pessoa não precisa nem falar, né? O outro já percebe, se você fizer uma pergunta aqui que não seja adequada ao que nós pensamos, você pode ter problema, porque isso é uma escolha, as pessoas escolhem quem vai falar ou não. Agora, o que eu entendo é o seguinte, pessoa, eu sou apaixonada pelo Vasco e tal, como é que se presta isso? Esse é que é o problema, a pessoa se presta a isso. Se eu fizer uma pergunta aqui, eu posso não estar na coletiva. Cara, e aí, você vai para esse caminho? E vou te falar, pega lá os que estão lá, todos diziam dizer, Eurico é um cara que podia, que a gente não podia fazer, e estão lá, de certa forma, se submetendo a isso. Então é isso. O problema é, hoje, como eu falei, essas situações, elas acabam dando oportunidade a essas pessoas, A, B ou C, não estou citando aqui especificamente, A, B, C, D, em mídias sociais, etc. Essas pessoas em mídias sociais, elas têm uma possibilidade de crescimento com essas ondas. Infelizmente. Então elas vão pelo caminho, esse caminho é o caminho mais simples. Se eu for por aquele caminho, é o caminho mais denso. Então eu vou para o mais simples.
Mas isso aqui pode prejudicar o... não, amigo, desculpa, isso aqui para mim também é uma forma de eu estar aqui com uma visibilidade maior, de eu ter uma... Então é isso. Tem também da irresponsabilidade, muito claro que tem. Tem também da desconhecimento, muito claro que tem. Mas tem também essa questão. Então, como o que você me perguntou, você tem uma mídia, essa mídia, se ela vai ter que se comportar de uma determinada maneira em relação às perguntas para ela ter espaço. E ela se propõe a fazer isso, lamento profundamente, mas é possível que ocorra. Não posso falar de mídia por mídia, porque seria também leviandade da minha parte, mas pode ser que ocorra, pode ser que as pessoas falem, eu tenho que ir até aqui, posso ir até lá. O que eu estou dizendo é que um assunto como esse, é só lembrar o que foi a reforma do Estatuto do Vasco em 2020. Era debate em tudo que era canto. Tudo que era canto tinha debate sobre isso. Um tema desse não tem debate? Isso não vem de agora. O Jorge Salgado falou isso em 2021. Ainda dizendo que o conselho era todo votaria e tal. Vamos parar para analisar. Mas aquela história, o negócio é vender, deixa para lá e tal. Enfim.